Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 18 de outubro falar 18 de fevereiro, dá para você? 18 de outubro de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, devocional diário de estudo das Escrituras Sagradas. E nesta quarta-feira, 18 de outubro, nós vamos falar de Gênesis capítulo 47. E eu quero já ler aqui um texto, apesar de que esse texto aqui, ele vai resumir uma parte do capítulo. A gente vai ver depois que o capítulo é dividido em 3 assuntos. Mas eu separei esse texto aqui porque eu acho de fato ele muito lindo e ele a maioria do assunto do capítulo 47 trata sobre ele, que é o versículo 25 e o 26. Então, Gênesis 47, 25 e 26, que diz assim: Eles disseram: Meu Senhor, tu salvastes a vida, visto que nos favorecestes, seremos escravos de Faraó. Assim, quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao Faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do Faraó. Como eu disse, a passagem ela contempla 3 assuntos distintos. O capítulo 47 contempla 3 assuntos. Quais são eles? O primeiro assunto está aqui no versículo 1 até o versículo 12, que fala então do estabelecimento de Israel no Egito. A gente começou a falar disso ontem. Aqui, o restante o início do capítulo 47 trata do restante desse processo, que é encontrar ali o lugar aonde os hebreus podem viver. Lembrando que os hebreus e os egípcios, eles viviam em guerra já naquele momento, né? A gente está vendo aí as questões tão tristes, né? Entre palestinos e judeus, quanto isso tem trago dor, sofrimento a muitas pessoas, mas isso é muito antigo, tá? Já nessa época aqui, ainda que egípcios não são propriamente árabes, né? Mas aquela região ali sempre foi, de fato, um grande barril de pólvora. Mas o ponto aqui é dizer que os hebreus, eles eram rejeitados pelos egípcios por causa das suas práticas, que eram muito pecuárias. Os hebreus gostavam ali de cuidar de rebanhos, né? Eram todos ali pastoris, né? Cuidavam de rebanhos, e os egípcios tinham, talvez por uma questão religiosa, tinham um certo receio de conviver com eles. Então, mas aqui tem a ironia da história. Pelo fato de cuidarem das suas habilidades ali com rebanhos, Jacó e sua família ficam no melhor lugar da terra, na terra de Gósen, ali bem ao norte do Egito, né, perto do delta do rio Nilo. É ali que ficavam então, que ficou alojado, hospedado, né, onde os hebreus fizeram morada. E o próprio texto ali no versículo 11, deixa eu ler para vocês, diz assim: José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhe propriedade na melhor parte das terras do Egito. Então, a primeira coisa aqui é esse cuidado de Deus com o seu povo. E aí a gente até a primeira aplicação, né, gente? Deus cuida pessoalmente do seu povo. Aqui a gente vê isso, em outros lugares da Bíblia também a gente vê isso. Deus cuidando de detalhes, Deus cuidando, por exemplo, aqui nesse caso, por causa das suas habilidades, mas também por causa do cuidado de Deus, eles ficaram no melhor lugar da terra. Isso mostra o cuidado, e a gente tem que sempre se lembrar disso. Deus, ele está pessoalmente envolvido com o cuidado do seu povo. A história dos patriarcas nos lembra disso, a história da monarquia também, a própria história dos crentes, o quanto Deus é cuidadoso, às vezes em situações de grande crise. Aqui nesse período havia uma crise humanitária, e próximo assunto a gente vai tratar disso, mas havia uma crise humanitária absurda, ou seja, os hebreus e os egípcios estavam passando, na terra de Canaã, a terra do Egito, estava passando uma grande fome, e ainda assim Deus cuidando pessoalmente do seu povo. Então, esse cuidado de Deus é mostrado aqui nesse pequeno detalhe: o povo habitar no melhor lugar da terra. Eles poderiam
ainda assim viveriam muito bem em lugares não tão confortáveis, mas por causa, né, do cuidado de Deus e das suas habilidades com rebanhos, eles vão ficar aqui então no chamado melhor lugar da terra, como o versículo 11 diz. Agora a gente tem que tomar um cuidado, eu vou falar mais disso um pouquinho à frente, para a gente não confundir o cuidado de Deus com os nossos caprichos, tá? Mas isso aí a gente vai falar no final. E outra coisa sempre que eu gosto de lembrar, gente, texto bíblico, especialmente nos livros que são narrativos, como é o caso de Gênesis, eles não foram escritos para a gente recriar as histórias. Então não sai falando aí que Deus vai te dar, né, morada na terra de Gósen, até porque hoje a terra de Gósen não é um lugar muito confortável para um cristão habitar, né? Ali existe perseguição do islamismo, então os cristãos ali não vivem de maneira muito confortável. Então não vamos recriar essa história aí, né, gente? Por favor, vamos ter cuidado ao ler a Bíblia, honestidade, não recriar cenários que de fato não existem. Agora, o que a gente pode aplicar desse texto é isso: o cuidado pessoal de Deus com o seu povo. Deus cuida do seu povo e isso é singular para mim e para você, dependente aí de como você está enfrentando a sua vida. É um momento bom, glória a Deus por isso, Deus está te dando esse momento muito bom, curta esse momento, mas saiba que é o cuidado de Deus que fez isso. E se você está vivendo um momento difícil, saiba que o Senhor, Ele está preparando para você e você pode orar por isso, Senhor, né, que essa situação seja revertida e daqui a pouco você vai ver esse cenário se transformando por causa do cuidado de Deus. O segundo assunto vai do versículo 13 até o versículo 26, que vai tratar da política de José, isso mesmo. O tema parece que muda um pouco, né? Porque você está falando do cuidado de Deus, agora vai falar da política de José, mas José, ele é um exemplo de líder que não explora o seu povo. José teve nas mãos ali a oportunidade de criar uma nação de escravos. Por quê? Se você ler o texto, você vai ver que eles deram primeiro a prata e o texto diz que José arrecadou toda a prata, ou seja, não havia mais moeda circulante que não estivesse nas mãos de José e do faraó, tanto no Egito como em Canaã também. Mas depois ele pega os animais como pagamento pela comida, já que ele tinha essa comida. A gente vai se lembrar lá dos sonhos de faraó, 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras, espigas graúdas e espigas mirradas. E agora, José, então, eles já não têm mais nem rebanho, nem prata. O que eles fazem, então? Olha, vamos nos entregar como escravos para não morrer. Só que José, ele consegue fazer uma amarração ali, ele consegue uma política, e isso é, obviamente, vindo da parte de Deus, que atende tanto os anseios do seu chefe, o faraó, como também protege o povo. Por quê? Porque ele fala, olha, vocês não vão ser meus escravos, não quero escravos. Na verdade, eu vou dar comida para vocês, vou dar semente, vocês vão plantar essa comida e vocês vão pegar 20%, né, uma parte, né, a quinta parte de tudo que vocês produzirem e vocês vão devolver aqui como uma espécie de imposto, né? E aí, José, então, com essa política, preserva o povo e ainda deixa o faraó muito, muito feliz. Agora, essa questão de escravidão, ela não é nova na Bíblia e ela não é nova também em termos de conceito. Agora, só uma informação aqui, talvez inútil, mas só para vocês saberem, nosso período agora, 2023, é o período na história da humanidade em que tem mais pessoas em condição de escravidão. É isso mesmo. A gente acha que é o período ali, né, das colonizações e tudo mais, no período, por exemplo, do Império Romano, mas não, é esse momento agora. A gente tem mais pessoas vivendo como escravos durante o período da humanidade. Mas enfim, não sei se é útil essa informação, mas de qualquer forma, fica aí a informação. Bom, voltando aqui ao assunto do escravo, essa questão de escravo na Bíblia não é nova. Nós, os crentes, eles são denominados pela Bíblia de escravos, é isso mesmo, de servos
de Deus. Os servos, o doulos, né? Essa palavra no grego para denominar os crentes, doulos, escravo, servo, é essa ideia mesmo de alguém que pertence a um outro dono. Na verdade, o homem, ele ou é escravo do pecado, cujo seu principal agente é Satanás, ou ele é escravo de Deus e vive como escravo de Deus. Ele ou pertence a um dono ou pertence a outro dono. Como escravos de Deus, nós temos aqui duas aplicações. Quais são elas? Primeiro, como escravos de Deus, nossa vida não nos pertence. Se tem algo que o Novo Testamento ensina, é que nós fomos comprados. E qual é a linguagem de ser comprado? E a Bíblia chega a dizer, comprado por um alto preço. Qual é a linguagem aqui de comprado por um alto preço? É a história de que a minha vida não me pertence. E isso aqui é difícil às vezes para alguns crentes entenderem, porque eles continuam conduzindo as suas vidas da maneira como acham melhor. Então vamos lá, se você faz o que você acha melhor, você não é escravo de Deus, você não é servo de Deus. Então, se você não é servo de Deus, qual é a implicação natural? Então não adianta dizer, eu sou servo de Deus, mas se a sua vida pertence a você, você faz o que você quer, desculpa, você não é escravo, você não é servo de Deus. O servo de Deus faz aquilo que Deus manda em sua palavra, mesmo que o que ele faz na sua palavra, ou ele fala na sua palavra, vai contra a sua natureza, ou contra a sua carne, ou suas vontades. Então, primeira coisa, sua vida não te pertence, ela pertence ao Senhor que deixou a palavra dele para ser o seu guia e o meu guia. Então, a primeira implicação aqui da escravidão, da servidão a Deus, é que a nossa vida não nos pertence. E a segunda implicação é muito simples. Nós não somos donos de absolutamente nada. Somos, como a Bíblia usa a expressão, mordomos ou administradores. Aqui a história de José é muito legal para mostrar isso, né? José, ele era um administrador do faraó. Claro que não estou dizendo que o faraó que é uma figura de Deus, nada disso, mas a ideia é a mesma, de nós sermos administradores de todos os recursos que Deus nos dá. Então, você não é dono do seu tempo. Estou falando de recurso. Tempo é um recurso. Você não é dono do tempo. Você não faz o que quiser com a sua agenda. Se você faz, talvez você não pertence a Deus, pertence a outro dono. Ou você está vivendo em desobediência ao seu Senhor, e isso traz consequências graves. Outro recurso que nós não somos donos, dinheiro. Você faz o que você quer com o seu dinheiro, nós somos mordomos. Deus coloca recursos nas nossas mãos para nós usarmos. E usarmos de maneira que vamos prestar contas. Qual outro recurso? Os nossos dons. Os seus dons você usa só para você? Para ganhar mais dinheiro, para ganhar mais poder e tudo mais? Então, a linguagem bíblica de servidão é muito séria. E a gente, às vezes, não se dá conta muito sobre isso. Esse texto mostra exatamente, ou nos lembra, dessa nossa condição de servidão diante de Deus. E o terceiro assunto, primeiro assunto, então, é exatamente o estabelecimento de Israel no Egito. O segundo assunto é a política de José. E o terceiro assunto é do versículo 30 do 27 até o 31, que é um pedido singular de Jacó. O que Jacó pede? Jacó pediu para ser sepultado em Canaã. Ele fala com José: José, põe a tua mão aqui na minha coxa, jura para mim que eu não vou ser enterrado aqui no Egito. Não existe motivo aparente para tal pedido, né? A gente não sabe por que Jacó quis ser enterrado lá em Canaã. Irmãos, sabe o que eu vi nesse texto aqui? Primeiro, a gente tem que tomar muito cuidado para não transformar isso em teologia, né? Então, eu quero ser enterrado, não sei aonde e tudo mais. Nosso corpo, uma vez que morremos, nosso corpo está nas mãos do Senhor e Ele vai nos ressuscitar no último dia, independente se formos queimados, se formos, se morrer afogado no mar, não importa, né?
Isso aí, a gente não pode transformar isso aqui em uma teologia. Mas sabe o que eu vi aqui de mais interessante nesse texto? É que não existe nada errado com algumas idiosincrasias, com algumas manias peculiares, né? Aquelas coisas, aqueles caprichos assim que às vezes a gente tem, né? Qual o motivo de ser enterrado lá em Canaã, junto com os pais? Motivo nenhum, e não há problema nenhum nisso, tá? Ah, eu quero ser enterrado. Você acha errado ser enterrado no mesmo cemitério, não sei o que. Não há problema nenhum nisso, irmão. Isso é querer ficar criando problemas. Vai, seja enterrado aonde você quiser, isso não vai fazer a mínima diferença no final das contas. Eu estou dando exemplo de enterrar aqui, num assunto meio mórbido, mas pode ser outra coisa, né? Outra coisa, a gente é cheio aí de manias, de vontades, e não há problema nenhum nessas manias peculiares. Agora, não sofra por isso, tá? Talvez esse seja o grande ensinamento aí. Bom, moral da história, então, para a gente resumir, o cuidado de Deus com o seu povo é manifesto em situações aparentemente aleatórias. Situações aqui que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, gente? Aonde vai morar, a política, onde vai morrer, onde vai ser enterrado, coisas que parecem tão desconectadas, mas que vão mostrar aqui o cuidado de Deus, Deus cuidando de detalhes que são aparentemente aleatórios, que não têm qualquer conexão uns com os outros. E qual é o desafio do Léo aí nesta quarta-feira? Já falei bastante sobre cuidado de Deus. Agora, o desafio aqui é não confundir o cuidado de Deus com os nossos caprichos. E isso aqui talvez seja o grande desafio, né? De fato. Porque tem coisas que a gente cria na cabeça que são caprichos e a gente acha que Deus tem que atender e Deus vai atender, e a gente tenta criar ali situações ou desculpas, né? Boas desculpas para atender os nossos caprichos, né? Tem aquela história bem famosa aí do homem que falou com o pastor: ô pastor, é errado jogar na Mega Sena? O pastor, né, ministrou ali sobre você não ganhar ou não querer adquirir dinheiro fácil. Por que você quer esse dinheiro, né? Será que é só para atender uma idolatria do seu coração e tudo mais? O pastor ministrou ali o irmão, e aí o irmão no final falou: não, mas eu quero pegar esse dinheiro e ajudar os pobres, né? Ajudar as pessoas e tal. E eu não tô falando aqui, não tô citando aqui uma teologia do jogo não, viu, gente? É só para dizer que às vezes nós queremos dar desculpa para os nossos caprichos, para coisas que são apenas vontades e manias, não tem a ver com o cuidado de Deus. Agora, o Deus, ele cuida pessoalmente do seu povo. Tá certo? Vamos orar? Vamos fazer isso. Se você puder, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, colocando diante do Senhor aí tudo isso que nós falamos. Querido Deus, Pai de graça e amor, Senhor, como é bom ver na Tua palavra o cuidado do Senhor em situações que aos nossos olhos não tem nada a ver, Pai, não fazem sentido. Mas ao olharmos, Senhor Deus, e ver quanto o Senhor foi cuidadoso com o seu povo em todo o tempo, nos dá conforto e segurança de saber que o Senhor cuida e é cuidadoso com o seu povo ainda hoje. Sabemos, Pai, que às vezes duvidamos disso, às vezes questionamos e não confiamos plenamente nessa verdade. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude a confiar plenamente no cuidado do Senhor em todo o tempo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.